21st century, the sorts of jobs that are beginning to be developed are not jobs where repetitive skill is needed. El talento creativo transformador de un artista, de un músico, de un cantor, son valores que empiezan a moldearse y fraguarse desde la niñez. Por eso, la importancia del aprendizaje temprano, continuo y sistemático y con calidad en la escuela. Tamanho do continente do Brasil. Então, quer dizer, você tem Brasis dentro do Brasil. E isso é visto como um ponto positivo, porque aí essa diversidade é uma riqueza. Por que as nossas escolas não têm um ambiente qualificado, de fato, para a atividade musical e para as atividades das artes? Né? Se as escolas particulares têm justiça social, é ter a mesma coisa para todo mundo. I suggest that music and the arts are fundamental to developing young people's creativity, their imagination, their capacity to work collaboratively and cooperatively, their capacity to communicate. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar muito efusivamente e com muita emoção a iniciativa, né? Felipe Radicetti, quando idealizou esse encontro e buscou os parceiros e as organizações, mostrou o entusiasmo e o compromisso com algo que já vinha sendo construído de tanto tempo e que já é uma conquista brasileira. Eu sempre disse, a frase principal é dizer, a lei existe. E a primeira pergunta que todo mundo faz para nós é a seguinte, por que não cumpre? Eu, como parlamentar, posso dizer que o Congresso, em parte, cumpriu o seu papel, aprovou uma lei. Mas, objetivamente, essa distância entre a lei e a vida, nós precisamos começar a romper no Brasil. Muitas leis estão por aí, mas cumprir as leis é que é o desafio, né? Quando eu olho o Flash Mob, eu pude viver a experiência lá, foi muito emocionante, como aqui de novo. Mas, particularmente, nós, ao fazermos um encontro internacional, ao ser realizado, a gente sabe que todas as experiências que serão trazidas são fundamentais para que a gente compreenda que é viável fazer o que está definido aqui, mas, obviamente, terá que ter um modelo do Brasil. Pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pela sua diversidade, temos que construir um modelo, como diz o povo, jabuticaba, um modelo brasileiro, né? Porque quando a gente vê a orquestra de Barra Mansa aqui e vê um Spala negro de 19 anos, isso é o Brasil. Isto é o Brasil. E quando a gente percebe a grande possibilidade que temos, a potencialidade criativa do povo brasileiro e não ver uma lei que está aprovada desde 2008 ser aprovada, a primeira coisa que eu posso dizer, e digo sem medo de errar, é que a cultura ainda não é prioridade para a gestão pública brasileira. Em primeiro lugar, é preciso que o Estado, e aí eu falo principalmente o Ministério da Educação, também, obviamente, o Ministério da Cultura, ocupem um espaço que me parece que ficou vazio, que ficou vago durante esses anos, né? Ou seja, existe a vontade de quem faz, de quem trabalha com isso, existe, obviamente, sem dúvida alguma, o interesse de quem receberia esse conhecimento, mas tem aí uma lacuna, que é a participação do Estado, que a coisa realmente está solta demais. Pela lei de base e diretriz da educação, as competências são compartilhadas, mas a União ela tem uma competência muito grande de fazer essa orquestração. Porque a escola pública do interior da Amazônia, ela não tem a menor noção. Se não tiver um ministério, não tomar a frente disso, não é? Isso não vai acontecer, porque a tripartição de competências na área da educação, pela lei, ela é muito complexa. Então, todo mundo, um joga para o outro, não, a competência é do Estado. Aí o outro, todo mundo fica naquela coisa que joga para o outro.
Alguém tem que tomar a frente disso. Eu acredito que sejam os 2 ministros. O Eduardo Galeano tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o Brasil é um país cuja música desperta até os mortos. Ele diz isso. E nós tivemos que ter uma lei que instituísse a música na escola e temos dificuldade de fazê-la cumprir. A que distância a escola está da vida das pessoas? Essa escola que foi se burocratizando, que foi se tornando um lugar alheio, né, aos desejos, às vontades, às possibilidades. Então, o movimento que nós estamos fazendo é um movimento paradigmático de mudança e que leva algum tempo. Né? Evidente que sempre se pode fazer mais, evidente que o Ministério da Educação pode se comprometer ainda mais, mas nós temos caminhado nessa direção. Aqui tem algumas perguntas também aqui do chat que já chegaram, do Aércio Silva, que é professor de Minas, professor de música em Paragominas, no Pará. Olha aí. Que quer ouvir o que a mesa acha sobre os concursos públicos para professores de arte não aceitarem professores de música. E informa que no Pará a lei não é cumprida, lamentando o fato de ter que trabalhar apenas com conteúdo de artes visuais em aula. Bom, é o cúmulo que não se faça concurso para professor de música, quando há uma lei federal, né? Há uma mudança na LDB de 2008 que incorporou a música como não componente exclusivo, porque também tem que ter lugar artes visuais, artes cênicas, mas ele é um componente obrigatório. Ou seja, se descumpre a lei na cara dura. Não há como é que eu vou dizer, uma elaboração que realmente foque a formação do educador musical, do professor de teatro, do professor de dança e do professor de artes visuais. A prova, ela vem planificada. 25% dessas questões dessa área, 25, 25, 25. Então, e mais, quando o professor passa e ele vai para a escola, ele é obrigado pelo diretor a dar as 4 linguagens. Quer dizer, então isso, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Nós precisamos pôr a mão nessa cumbuca. Necesitamos revisar la formación, pero no debemos caer en el juego de decir: no se implementa porque no hay suficientes educadores. Y como no hay suficientes educadores, entonces no echamos a andar el proyecto. Eso será seguramente una solución nueva que Brasil tiene que dar para esos aspectos. Y será un aporte que lo tienen que escribir y presentarlo en los congresos internacionales, porque va a ser la solución que Brasil le da al mundo necesitado. A gente não é considerado uma disciplina, né? Nós somos um tapa-buraco dentro da grade. Quando eu trabalhei na grade era assim, né? Você está ali substituindo o professor que faltou, a tia que faltou. Às vezes você tem que encarar 2 turmas juntas. Há escolas que podem ter até uma sala com vários computadores, há escolas que têm um computador e há escola que não tem computador nenhum e nem um DVD player. Então a gente tem que aprender a trabalhar quando não tem nada. Hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer a pergunta do censo escolar, a gente pergunta se tem um laboratório de ciências. A gente pergunta se tem a quadra de esportes. Mas nós não perguntamos aonde são realizadas as atividades de artes. Existe um laboratório de artes? Existe instrumentos musicais? Existem auditórios? Existem espaços para que a atividade aconteça? E se a gente tiver a condição de mapear o que a gente sabe empiricamente que não existem, nós podemos conduzir uma política pública para que a gente possa instalar nessas escolas brasileiras com os equipamentos necessários para as atividades de arte. Várias vezes eu tive que trabalhar em escolas que eu ia para a escola e tinha que olhar o mural para saber qual turma que eu iria pegar. Eu não tinha um horário definido, eu não sabia se eu ia pegar uma turma do jardim de infância, se eu ia pegar uma 4ª série. Quer dizer, o planejamento, tudo isso ia pro ralo, né? Uma coisa é a gente pensar aquilo que seria teoricamente possível, o ideal, outra coisa é o que é a realidade desses professores que lidam com esses alunos em condições, na maioria das vezes, infelizmente, adversas, né? En América Latina no hay políticas de continuidad. Cada vez que viene un nuevo gobierno se vota todo lo anterior. Por lo mismo, esos pequeños pasos que cada uno de nosotros damos son los que van a ayudar a configurar. As an Australian, I look at Brazil and think music is your most powerful natural resource. How is it that you are not drawing on this with everybody? With those generalist teachers, how are they not
feeling that they are able to pass on their own musicality, their own basic musicianship with the children with whom they work. Escuché varias veces mencionar el tema de que hay pocos maestros. Entonces yo me pregunto, ¿no hay ningún educador musical desempleado en Brasil? Porque como hay tan pocos, no hay ninguno desempleado. No, hay tan pocos que todos tienen que estar nombrados. Dígame, ¿hay un maestro, un educador musical desempleado? Pero entonces hay una contradicción. Hay una contradicción, porque si hay pocos y los pocos están desempleados, pero qué barbaridad. Ahí hay algo que está ocurriendo. Entonces, quiere decir que también hay un proceso de contratación que no está bien. Probablemente se sigue contratando al maestro polivalente o no sé, ¿verdad? Probablemente no se ha encontrado el mecanismo y tendrá que aparecer ahí ya un sabio Salomón que lo va a ir encontrando, el engranaje. Lo que tiene que comenzar es por liberarse. No se puede tratar a la educación musical con el mismo patrón que a todos los demás. Se tiene que comenzar por flexibilizar, porque tenemos que entrar educadores musicales por varias posibilidades de vertiente. Tudo que acontece numa prática musical, ela não vem desgarrada de um contexto, não existe. A gente tem que olhar com mais profundidade, nós que somos educadores ou pesquisadores, ou somos produtores, tem um conceito, tem um contexto, tem um valor que está agregado a uma prática. Those of us working in music education beyond Brazil were extraordinarily excited in 2008 when the law was passed. It was a watershed moment in music education, not only for Brazil, but across the world. We seek to have music education as a right for every child in every country, and we would want to see Brazil take this opportunity and enact that law as soon as possible. E esse evento internacional, ele trouxe expertises internacionais que puderam estar compartilhando conosco exatamente desse jeito brasileiro de tratar a educação musical, e principalmente nesse momento em que nós estamos discutindo uma lei que obriga o ensino de música na escola. O primeiro grande desafio desse encontro que eu percebo é mobilizar, é mexer com as consciências da gestão pública brasileira para que eles comecem a olhar a política cultural como algo estratégico do desenvolvimento, como algo estratégico da formação das pessoas e da emancipação e da transformação. Eu olho a educação musical não para formar músicos, mas para formar cidadãos. É para isso que a gente está aqui, né? Para formar cidadãos. A música ajuda, sim, cognição, coordenação motora, mas não é para isso que a gente ensina a música. A gente ensina a música porque a música extrai a expressão que é única em cada ser humano. Ela possibilita a criação única em cada ser humano, a expressão única em cada ser humano. Tem forma, tem material, tem metodologia? Tem. Dentro da academia, dentro da educação informal, tem que ter. Mas cada ser humano recebe e extrai de si próprio a expressão que lhe é peculiar. Por isso que ela é importante. A importância da música na escola é fundamental. Eu fiz uma viagem nos Estados Unidos uma vez e minha vizinha no hotel era uma moça de 25 anos que tocava tuba na orquestra sinfônica lá de Nova York. Eu falei, como é que uma menina tão interessante como você, tão nova, toca na orquestra sinfônica? Eu disse, por quê? Na escola, todo mundo escolhia um instrumento para tocar e sobrou uma tuba. Ninguém queria a tuba, eu peguei a tuba e fiquei tocando até hoje, mas o que significa que ela era tubista da Orquestra Sinfônica do Leonard Bernstein,
o que mostra que se não tivesse essa oportunidade dos instrumentos, da escola, da convivência, do incentivo, ela não teria se tornado uma musicista, assim como milhares de outros. Music and art making, in general, address the 5 psychosocial needs of joint music making. Through music, we can establish human mutuality, the capacity to engage with another person. Through music, we also establish the capacity to belong with others, to be part of groups. Through music, we are able to find and make meaning and to communicate meaning. Music provides young people with an avenue for developing competence, skills that carry them through life, and also the capacity to elaborate, to invent. All of these are very powerful ways of making us more human. A concepção de arte para a Unesco pode ser bem definida pelo então diretor-geral da organização em 2006, durante a Conferência Mundial sobre Educação em Artes, singelamente considerada pela organização deste evento no catálogo de programação e que muito nos honra. Naquela ocasião, o seu Koichivo Matsura lembrou aos participantes que num mundo confrontado com novos problemas à escala planetária, a criatividade, a imaginação e a capacidade de adaptação, competências que se desenvolvem por meio da educação artística, são tão importantes como as competências tecnológicas e científicas necessárias para a resolução desses problemas. Ainda segundo o seu diretor-geral, a Unesco reconhece que a educação artística pode frequentemente ser um estimulante instrumento para enriquecer os processos de ensino e aprendizagem e tornar essa aprendizagem mais acessível e mais eficaz. Qual é o lugar da música, qual é o lugar da arte na formação desses meninos e meninas? Essa é a pergunta, né? A Hannah Arendt, que nos interpela tanto, ela diz: numa sociedade que tem crianças e jovens, a nossa responsabilidade é muito maior. Então, o que é que nós vamos, de fato, legar a esses jovens dessa tradição humana, daquilo que a cultura vem produzindo ao longo dos tempos, e especificamente no nosso país, e mais especificamente ainda em algumas comunidades. Então, o debate é qual é o lugar da música na escola. A escola, ela é o equipamento público, assim como o hospital, está universalizado, está em tudo quanto é lugar. Se não for na escola que a gente vai fazer a experiência, construir o repertório, ampliar o repertório cultural dos estudantes, a cultura, a política cultural tem muita dificuldade de chegar. Quer dizer, o Vale Cultura já é na ponta. É o trabalhador quando ele já passou por todo o processo. Nós precisamos ter uma educação, uma formação cultural de base. Nós só vamos conseguir isso se isso for, de fato, obrigatório e se der na escola pública com as condições necessárias. A escola regular, ela é um campo fértil para um ambiente não só focado na música, mas na cultura de um modo geral, não é? Por que as nossas escolas não têm um ambiente qualificado, de fato, para a atividade musical e para as atividades das artes? Não é? Se as escolas particulares têm, justiça social é ter a mesma coisa para todo mundo. Então a gente tem que ter essa ambição, que na verdade é apenas o desejo de ter os seus direitos atendidos, né? De ter os espaços qualificados que promovam, sim, a qualidade do trabalho e que criem os espaços de convivência. Luego me preguntaban allá cuál es el tipo de escuelas con las que trabajamos y el tiempo que utilizamos. Yo quisiera solo recordar esto, que ¿por qué se produjo el divorcio de la educación musical de Brasil? ¿Por qué se produjo años atrás? No, bueno, eso lo saben ustedes realmente como brasileños, pero quisiera presentar una hipótesis. Y es que les pasó lo mismo que al 80% de países de América Latina. Y fue que nosotros, los países de América Latina, seguimos la moda de la reforma educativa española de los años 90. Esa moda pedagógica, recuerdan ustedes, fue la moda que introdujo los ejes transversales, fue la moda que comenzó a introducir las competencias, sustituyó los objetivos y los transformó en competencias, fue la moda pedagógica que fusionó. Y cuando fusionó,
Lo que en toda América Latina se llamaba abierta y sencillamente música o educación musical, se volvió unas cosas muy extrañas. Se volvió expresión creativa e dinâmica. Nós estamos tratando aqui de um descumprimento de uma lei. É uma lei que foi editada em 2008, que deu um prazo de 3 anos para que fosse cumprida. Em 2011, esse prazo expirou, ou seja, o poder público ele teve 3 anos para se adequar, para discutir, né? E até hoje ninguém consegue um modelo de implantação da música. Eu entendo que a minha vida aqui, representando o presidente do Conselho Nacional, é exatamente para nós discutirmos essas questões e encaminhar mais do que nós já estamos encaminhando. E queria dizer o seguinte, a questão dos pareceres e das resoluções, das diretrizes, elas seguem uma tramitação muito parecida com os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Oficiamos ao Conselho Nacional de Secretário de Educação e tivemos aqui resposta de vários estados. Eu trouxe os documentos aqui, vou disponibilizar para vocês, né? Diagnósticos do funcionamento da lei em alguns estados, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, enfim. Não é? E oficiamos ao ministro Mercadante, não é? E até agora nós não recebemos nenhuma resposta do Ministério. A questão da lei, a lei chega a ser até estranha pelas situações. O artigo 2º foi vetado e as razões do veto, feita pelo próprio MEC, diz que é porque o Brasil é grande demais e a gente tem que aproveitar as diferenças culturais e os fazedores de cultura que não são acadêmicos para fazer isso. Mas depois o MEC diz, não, mas tem que ser acadêmico. Enfim, tem uma grande desajuste no que se fala e no que está na lei. A lei não está dizendo absolutamente nada, precisa ser regulamentada. A deputada falou bem, a lei não é auto-aplicável. Ela precisa de uma regulamentação que passa muito além do conceito do Conselho Nacional de Cultura, que não vai ser suficiente ainda para acertar essa situação. Todos que se colocaram aqui falam a partir da sua experiência, de uma experiência real e concreta, de lutar com a educação para que a educação seja melhor, de incluir aqueles que estão fora. Então, é realmente um exemplo para toda América Latina ver esa movilización del poder civil, del poder de la sociedad civil que solicita algo eminentemente valioso, el desarrollo de la sensibilidad y de la formación de sus ciudadanos por medio de algo tan maravilloso y de lo que Brasil es ejemplar, la música en la educación. Então esse encontro, a importância dele é dar início a outro nível de interlocução em que nós, enquanto cidadãos, que podemos fazer e estamos fazendo, chutando os muros que nos separam de outras instâncias da sociedade civil, para que a gente possa responder às crianças que não podem dar voz às suas necessidades, aos seus desejos. A gente precisa fazer com que o governo brasileiro, e particularmente o Ministério da Educação, delibere sobre essa moldura, mesmo que a gente diga que a lei é auto-aplicável, mas precisa deliberar sobre a moldura para que os estados e municípios se sintam tranquilos na aplicação da lei. Eu reconheço que já há muitas experiências no Brasil, mas como algo sistematizado, implementado, para realizar de fato e dizer, estamos cumprindo a lei, falta muito. E eu vejo esse encontro como o grande mobilizador neste momento que o Brasil vive, neste contexto, com o apoio do Ministério da Cultura, com a presença do Ministério da Educação, com a presença das representações internacionais que vêm aqui dizer, nós fazemos e fazemos assim. É uma contribuição ao modelo brasileiro e é isso que nós queremos extrair daqui, superação de obstáculos, superação de dificuldades, mas precisamos criar um modelo brasileiro, do nosso tamanho, com a criatividade popular que temos. Nós não queremos só a música sinfônica, queremos tudo. E essa é a discussão que nós precisamos fazer aqui.